Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para vocês. Que, na minha opinião, é a decoração mais fácil de fazer e ela é super versátil porque ela se adapta em qualquer topo de bolo, em qualquer cenário de bolo. Então, eu tenho aí um bolo de massa de chocolate feita com chocolate em pó 55% cacau. Em breve eu vou estar trazendo para vocês essa receitinha aqui no canal. Já peço a vocês que fiquem com a gente até o final, que tem bastante dica legal nesse vídeo. Para você que está começando na confeitaria, para você que quer fazer o bolinho do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu sobrinho, que aí tá, né, começando com a decoração bonitinha, então essa é a dica. Eu fiz a minha massa, dividi em 2 tabuleiros, tá? Me rendeu 2 bolos. Cada uma eu vou cortar 3 discos de massa, tá? Então, o meu padrão é esse mesmo. Vai ficar no total com 6 discos de massa. E eu coloco aí, nesse bolo eu vou estar usando 2 tipos de recheio, que é o brigadeiro e o beijinho, só que o meu bolo ele leva 5 camadas de recheio, tá? Então eu venho com o meu primeiro disco de massa, umedeço com uma caldinha de leite condensado e água. Eu uso 2 dedinhos de leite condensado para 200 ml de água. Aplico ali no meu bolo, umedeço o meu bolo, coloco a folha de acetato, tá? Esse acetato, acredito eu que você consegue encontrar em qualquer casa de festa. Acomodo ali o acetato no meu bolo e venho com uma fita adesiva para poder prender. Gente, aí eu tô fazendo com a colher. Geralmente eu coloco esse recheio dentro da manga de confeitar e venho aplicando no meu bolo. Mas eu resolvi trazer dessa forma para vocês poder fazer na casa de vocês, caso vocês não tenham, né, esse material para poder trabalhar, esse material que a gente confeiteira tem na nossa casa, tá? Então faz o seu recheio, vem com a colherzinha mesmo e vai acomodando todo o seu recheio ali, né? No caso, 2 colherzinhas de recheio em cada disco de massa de bolo. Aí o padrão é sempre esse: você coloca um disco de massa, umedece, coloca recheio, outro disco de massa, umedece também e coloca o recheio e vem acomodando ele ali, né, em cima do seu bolo, o recheio. Não precisa ter tanta prática, tá, pessoal? Esse bolo é um bolo que ele dá certo, porém o recheio ele tem que estar em ponto firme, tá? Porque quando for tirar se ele não tiver em ponto firme, quando você for tirar esse acetato para poder estar partindo o seu bolo, se ele não ficar em ponto firme, em ponto bem molinho, o que vai acontecer? Na hora de você partir o bolo, ele vai tombar, porque ele tem 15 centímetros de altura, então não é um bolo baixo, é um bolo alto. Então, quanto mais alto o bolo, se você for fazer o corte e o recheio estiver bem molinho, ele não vai criar estrutura e vai acabar tombando. Então, em breve também eu vou trazer aqui no canal as minhas receitas de recheio. E em breve eu vou fazer. Eu já tô com bastante decoração de bolo aqui para poder trazer para vocês, a tendência do momento. Mas em breve eu vou estar fazendo os vídeos do meu recheio para ensinar vocês o ponto certinho do recheio. Gente, esse bolo vocês podem fazer com a massa branca manteigada de baunilha. Eu já tenho essa receitinha no canal. Vocês podem estar usando o recheio da preferência de vocês, tá? Mousse de morango, doce de leite. Então, o recheio que vocês quiserem aí, que vocês tiverem na sua casa, vocês podem estar usando para poder fazer esse bolo. E uma coisa também que vai incomodar bastante é o fato de eu estar fazendo, né, esse bolo e utilizando as mãos sem a luva. Sim, gente, eu utilizo as mãos e sem a luva. Não sei se vocês repararam, antes de vir mandar aqui nos comentários para mim, deixa eu explicar. A minha mão, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é muito quente, é muito calor e a minha mão soa demais, ela soa muito. Então, assim, eu não uso unha grande, não uso esmalte, tá? Nem base incolor eu uso. Minhas unhas são bem curtas. Eu sou casada também, não uso aliança, não uso relógio. E estou sempre higienizando a minha mão. Até porque ela tá sempre em contato com o bolo. E dá aquele nervoso da mão tá suja e tô sempre higienizando as minhas mãos.
tá? Antes que alguém, né, venha falar nos comentários, ah, mas ela tá fazendo sem luva. Sim, é dessa forma que eu faço os meus bolos, eu faço sem luva sim, tá, pessoal? Só para deixar explicadinho. Então, a gente já colocou aí, né, já tá finalizando a parte de cima do nosso bolo. Vocês podem ver que ficou um bolo aí bastante alto. A gente, como o ponto do meu recheio, ele é um pouquinho mais firme, então eu coloco um pouquinho de leite só para poder deslizar a colher, tá? Eu não coloco tanto peso na minha mão para poder estar apertando esse bolo. Eu só tô mesmo encostando, né? E rodando todo o recheio no meu bolo, tá? Nessa parte final, eu já não coloco a mão no bolo. Quando eu umedeço o meu bolo novamente, que é a parte final do bolo, eu já não coloco a mão. Então, eu vou colocar um plástico aí, desses que de supermercado mesmo, plástico de feira, e venho em seguida com um elástico para poder prender. Eu vou deixar esse bolo na geladeira, essa parte também é importante. O bolo, ele precisa de descanso. Tá, a gente acabou de colocar o recheio, a gente prensou, é um bolo molhadinho, eu trabalho aqui com bolo molhadinho, então esse bolo ele precisa de descanso, no mínimo 24 horas de descanso. Eu não deixei esse bolo aí descansar, na verdade esse bolo aí foi para uma outra cliente, né, foi uma outra decoração que eu fiz, e eu usei justamente o bolo dela para poder estar fazendo esse vídeo para vocês. Mas a decoração que eu fiz no bolo dela, ela já tá aí no canal. Nem sei se eu expliquei essa parte aí, mas já tem essa decoração aí no canal, que é o bolo que foi da Paola, que é o da borboleta roxa, né, ou o bolo lilás, tá? Então, eu venho acomodando, dando essa leve prensagem, prensando um pouquinho a palma da minha mão, tentando deixar ele o mais retinho possível. Coloquei esse plásticozinho e ele vai para a geladeira. Esse bolo ficou aproximadamente na geladeira umas 6 horas, porque a minha cliente me pediu a parte da manhã. Então, ele não ficou às 12 horas na geladeira. Porém, meu recheio estava firme, a minha massa estava firme, então deu para fazer, ficou tranquilo, tá? Ele não ficou caindo, ele não ficou sambando, tá, gente? Então, assim, ele precisa desse tempinho de descanso. Aí, agora eu tirei ele da geladeira, eu venho com a minha fita. Gente, a fita da preferência de vocês, a cor da preferência, sempre tentando alinhar. Ah, meu bolo é da Moranguinho, então você coloca o topo de bolo da Moranguinho, né? O cenário do seu bolo da Moranguinho, e tenta sempre ter harmonia com a fita. Porque não adianta você colocar um bolo da Moranguinho ou das princesas e colocar uma fita azul, né? Então, coloca sempre a fita, faz aquele lacinho bonitinho. Eu não sou muito craque aí de fazer lacinho não, mas eu dou meu jeitinho aqui. Então, o topo de bolo também, né? O cenário do nosso bolo, ele também precisa ter harmonia. Aí, eu coloquei nesse cenário umas borboletinhas, o bolo era lilás e roxo, né? Eu coloquei umas borboletinhas aí azul, só que não era a finalização do meu bolo. Eu só trouxe essa decoração, né, que é o bolo do acetato, para poder trazer para vocês. Essa parte de cima de finalização, vocês podem fazer com qualquer recheio, tá? Vocês podem fazer com recheio, vocês podem bater um pouquinho de chantilly, usar a faquinha mesmo e vai tapando ali só a partezinha de cima do bolo, tá? Vocês podem estar usando o próprio recheio de vocês, e a decoração de cima, gente, fica pela imaginação de vocês. Ou coloca chocolate, ou coloca docinhos, né? Beijinho, brigadeiro. Pode estar colocando granulado também. Pode fazer aí o que a criatividade de vocês mandarem. Porque, assim, ele fica bastante lindo. Ele fica aparentemente bastante apetitoso, né? Porque o cliente come com os olhos um bolo desse, assim, super lindo, né? Bastante recheadinho. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar, comentar, assinar lá o sininho de notificação. A gente tá com bastante conteúdo aqui para poder lançar, bastante coisa bacana, bastante dica. Então, se você gostou do vídeo, curte, né? Dá aquela curtida, se inscreve no canal. Esse foi o resultado do nosso bolo,
né? Esse bolo bem simples para você que está começando na confeitaria, para você que gosta de trabalhar com bolo, não tem prática no chantilly. Esse bolo fica simplesmente lindo, perfeito. Você pode fazer com qualquer massa, você pode fazer com qualquer recheio. E esse foi o resultado desse bolo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tenha entendido. Hoje eu falei pra caramba, né? Tenha entendido tudo que eu falei, as dicas, né? Algumas dicas que eu dei. E nos próximos vídeos vão ter mais dicas. E beijo, gente. Até o próximo vídeo.